para você. Tá. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante dele as nossas vidas. Essa semana o nosso país teve uma instabilidade política, um conflito aí com as autoridades federais, e a gente precisa orar pelo nosso governo federal, orar para que o Senhor dê estabilidade política nesse momento de crise que a nação atravessa. A gente precisa orar muito para que o Senhor nos conduza no caminho da paz, da justiça, da restauração, que o Senhor conduza as autoridades com sabedoria, que o nosso país tenha paz e direção. Então vamos orar, colocar diante do Senhor essa instabilidade, pedindo que o Senhor dê direção para o nosso país, que abençoe o nosso povo, em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, te agradecemos por esse novo dia, te agradecemos pelos louvores, pelos cânticos, te agradecemos por tua presença constante, permanente conosco, do nosso lado. Louvado seja o teu nome, ó Deus. E agora nós queremos interceder por nossa nação, pelo nosso país, queremos clamar ao Senhor, que o Senhor abençoe o presidente da República, abençoe os ministros, abençoe a nossa nação nessa estabilidade, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor dê direção, rumo, que o Senhor direcione, ó Deus, as autoridades do nosso país nesse momento de crise, que o Senhor cuide deles, que o Senhor nos proteja do mal, que o Senhor livre-nos, ó Deus, de decisões erradas, que o Senhor diminua a vaidade, o orgulho, a presunção, que o Senhor dê humildade, que o Senhor dê sinceridade, verdade, honestidade. Senhor, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso povo, tenha misericórdia daqueles que precisam mais, que o Senhor tenha misericórdia dos pobres, que o Senhor abençoe as autoridades médicas que estão trabalhando, os cientistas, para que essa pandemia seja breve disseminada e possamos nos reencontrar com os irmãos e irmãs, como igreja, como corpo de Cristo, e as pessoas possam voltar a trabalhar normalmente, ganhando o pão de cada dia. Senhor, abençoe, cuida delas, em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém e amém. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. A transmissão está boa aqui agora, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje, como nosso culto matinal e a escola dominical, eu quero trazer um tipo de um estudo bíblico, de um assunto muito importante, baseado na leitura desse livro, que é Perdão Total na Igreja, do Maurício Zagari. Maurício Zagari é um jornalista que mora no Rio de Janeiro, escritor, ele não é pastor, e ele já escreveu outros livros sobre perdão, e ele fez uma pesquisa muito interessante com pessoas que foram machucadas, feridas na igreja, pessoas que saíram da igreja, outras que se desviaram da fé, e ele escreveu esse livro. Além de apontar os problemas, né, as crises, os conflitos que fazem com que muitas pessoas abandonem a igreja, ele também aponta a cura, né, a solução para esses problemas, para essas pessoas. Então ele entrevistou mais de 50 pessoas, colheu muitas histórias tristes, histórias que fazem a gente ficar com o coração apertado, mas nesse tempo de distanciamento, que a gente está distanciado da congregação presencial, é importante a gente pensar, repensar a igreja, a comunidade, observar os nossos erros, as nossas falhas. Eu, como pastor, esse livro aqui vai mostrar muito falhas de pastores, erros de pastores, vai mostrar também muitos pastores machucados, feridos, magoados pela igreja. Então, nesse tempo, conforme no domingo passado de manhã eu falei sobre uma revisão de vida, a gente precisa rever também a forma como a gente é igreja, como a gente participa do corpo de Cristo, da família de Deus na terra que é a igreja. E esse livro ajuda muito para a gente lidar com isso. Então eu vou só ler a primeira página desse livro aqui para você ter uma ideia. Os nomes ele alterou para preservar
a privacidade das pessoas, mas é uma página rápida que ele diz o seguinte assim: Wagner foi abandonado pelo pastor quando mais precisava do seu apoio. Carla foi pressionada pelos membros da igreja a prosseguir em um namoro que não desejava. Paula sofreu perseguição de um líder do departamento. Felipe e Soraya foram discriminados e segregados na igreja por serem divorciados. Pastor Tales foi acusado injustamente por membros da congregação de ter roubado o dinheiro da igreja. Zilda foi difamada pela esposa do seu pastor. Valéria recebeu indiretas de pregadores no púlpito por problemas pessoais em seu casamento. Pastor Henrique foi perseguido pela igreja que não aceitava mudanças. Luiz foi vítima de um pastor que só defendeu os interesses da própria família. Carlos sofreu assédio moral de um pastor autoritário e legalista. Nádia teve de lidar com uma igreja que se preocupava mais com resultados do que com pessoas. Pastor Penido foi alvo de perseguições de colegas de ministério. Jarbas sofreu calote financeiro de irmãos da igreja. Pastor Leandro foi prejudicado por uma articulação do próprio líder. Denise e seu marido sofreram um boicote em seu trabalho missionário pelo novo pastor da congregação. E por aí vai. Quantas pessoas feridas, quantas histórias tristes, quantos atos questionáveis, gente que entrou em depressão, gente que deixou até de crer em Deus, gente que alguns que continuam servindo na igreja, mas não congregam mais, não acreditam mais. E aí um outro tipo de pessoas que ele fala também são os traumatizados. Eu já conheci muita gente assim, são pessoas que frequentam a igreja, mas elas não se envolvem, elas não acreditam mais em pastor, não acreditam mais em relacionamentos, elas não participam mais da vida comunitária. Então, nesse livro, o Maurício Zagari, ele descobriu 10 causas, as 10 causas principais que machucam as pessoas, que deixam as pessoas feridas na igreja. E eu quero abordar para vocês aqui, para a gente repensar, para a gente rever, para a gente refletir, porque esse livro tem também o aspecto da prevenção. Como é que a gente pode prevenir? Porque eu sou pecador, você é pecador, os membros da igreja são pecadores, e querendo ou não, às vezes nós machucamos pessoas, às vezes nós somos machucados. Como é que a gente pode prevenir esses erros? Como é que a gente pode prevenir uma prevenção e também uma restauração? Pessoas que foram machucadas, feridas, elas podem ser tratadas. Esse livro aqui conta muitas dessas pessoas foram curadas por Deus, foram restauradas, aprenderam a perdoar, receber o perdão, a curar relacionamentos. Então a cura do Senhor para isso. Aí a gente tem que evitar dois extremos quando se fala na igreja. O primeiro extremo é aquele extremo ingênuo, de idealização. A pessoa idealiza a igreja. Acho que a igreja é que todo mundo fala de Deus, todo mundo fala do amor, todo mundo canta, mas as pessoas entram na igreja e pensam que todo mundo ali é perfeito, que os líderes são anjos, eles não erram. E isso não é verdade. Nós somos perdoados e justificados por Deus, mas ainda nós temos a natureza pecaminosa, o pecado ainda habita em nós, ainda que Cristo seja o Senhor da nossa vida, nossa tendência ao mal, a nossa inclinação ao pecado continua. Então a igreja é uma comunidade de pecadores. Pessoas são machucadas, pessoas são feridas, e a gente não pode ter essa visão idealista, já que a igreja é perfeita. Agora o outro caso é aquela visão extremamente pessimista. Fala assim, ninguém presta na igreja, todo mundo ali é hipócrita, é falso, que também não é verdade, porque na igreja há muita gente boa, gente santa, muita atitude, muita gente que serve, que ama, que faz o bem, muita gente que é ajudada, curada pelos membros da igreja, pelos pastores, milhares de pastores fiéis, sinceros, mas sem perceber nós podemos machucar e ferir pessoas. Então nós precisamos nos prevenir. Eu quero apontar rapidamente aqui hoje essas 10 causas e apontar versículos bíblicos, né? Então estudo bíblico para a gente prevenir desse mal, para a gente receber essa vacina, né? Estamos orando aí por uma vacina para o coronavírus, mas nós precisamos prevenir a igreja
para a gente machucar menos as pessoas, para a gente ser machucado menos e para a gente colocar o remédio. O remédio de tudo isso é o perdão. É o perdão que cura o coração, que nos livra de sentimentos tóxicos como mágoa, ressentimento, ira. É o perdão que traz cura. Então eu quero que você acompanhe comigo aí. Eu até publiquei ontem na minha página do Facebook essas 10 causas. Então a primeira causa que ele identifica são pessoas machucadas pelos líderes autoritários. Líderes, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros da igreja, que exercem a autoridade ministerial de forma indevida. Ou seja, eles machucam pessoas com um autoritarismo, obrigando, cobrando, pressionando, em alguns casos xingando pessoas, humilhando pessoas. Infelizmente, a cultura brasileira é uma cultura do autoritarismo. E às vezes os líderes pensam que para ser respeitados, eles precisam ser autoritários. E aí eles confundem o que a Bíblia diz que é autoridade de autoritarismo. Autoridade é a palavra de Deus, é a vocação que o Senhor nos deu, é do Espírito Santo. A autoridade você não precisa impor. Você naturalmente vai conquistar, que é a autoridade da palavra de Jesus, do poder de Jesus, da vida piedosa e santa. A autoridade está na palavra. Então, quando eu falar alguma coisa que não está na palavra, contra a palavra de Deus, eu estou perdendo a minha autoridade. Quando eu agir de forma indevida, imprópria, eu estou perdendo a autoridade do Senhor. A autoridade de Deus na minha vida e do Espírito Santo, a unção, está na palavra que Deus colocou na minha vida, o dom que Deus me deu, na capacitação do Espírito Santo. Então isso a Bíblia diz: sejam submissos aos seus pastores, aos vossos guias, como diz Hebreus, porque eles se empenham na palavra. Você deve ser guiado, mas quando o líder começa a abusar disso, começa a ser até e usar palavras violentas que machucam, não é isso. O apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5, que é um texto belíssimo, que ele está orientando os presbíteros da igreja dele. Ele diz: eu, Pedro, presbítero como você. Presbítero é um pastor. Ele diz assim: não abusem de sua autoridade. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com o seu bom exemplo. 1 Pedro 5,3. Guiem-nos com o seu bom exemplo. A autoridade é de Deus, é da palavra do Senhor. O que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar das pessoas e guiá-las com o nosso exemplo. Exemplo. Então Deus nos tira esse vírus maldito do autoritarismo. E a nossa cultura brasileira, ela incentiva que os líderes sejam autoritários. Eu já ouvi pessoas no início do meu ministério que me cobravam, elas queriam que eu fosse autoritárias. Os membros queriam que eu mandasse nas pessoas, obrigasse as pessoas. Mas esse não é o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho não é assim. Olha Paulo escrevendo a Filemon. Paulo diz assim: Filemon, como apóstolo, eu poderia te mandar fazer isso, que é receber o Onésimo de volta. Eu poderia te mandar, mas eu não quero fazer isso, Filemon. Eu quero que você receba o Onésimo de livre vontade, não porque eu estou mandando, mas porque você é um servo de Deus, que você é guiado pelo amor. Olha que coisa linda que a igreja funciona. Então a igreja não é lugar de abuso, de líderes que oprimem as pessoas, que abusam da sua autoridade, como diz Pedro. Não abusem da sua autoridade. Segundo, pessoas machucadas pelos líderes arrogantes. E às vezes não é só pastores, são obreiros, são membros da igreja, são pessoas que gostam de dar ordem. Segundo, líderes arrogantes, soberbos, orgulhosos. No Salmo 5, versículo 5 diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Na presença do Senhor eles não permanecerão, porque o Senhor odeia todos os que praticam essa iniquidade. Foi por causa da arrogância que o diabo se tornou diabo, o anjo lá caiu
Foi por causa dessa arrogância, desse orgulho, dessa presunção, dessa soberba. E aí é um problema. Líderes que não aceitam críticas, que não aceitam repreensões, acham que já são perfeitos, que são anjos. Todo pastor, por mais ungido, por mais consagrado que seja, ele ainda tem a presença do pecado na vida dele. Todos ainda erram e todos têm que estar sujeitos a correções, a repreensões, a críticas. Então, quando você começar a lidar com pessoa que não aceita nenhum tipo de crítica, já fica com raiva, trata mal as pessoas, cuidado, porque o caminho da igreja, o caminho do cristão, o caminho da salvação sempre é a humildade. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade é o caminho do Senhor. Então líderes arrogantes, quantas vezes a gente encontra pessoas que acham que sabem mais do que as outras, que estão sempre corrigindo, que estão sempre criticando, que têm complexo de superioridade. Nós somos chamados para sermos a comunidade dos humildes, daqueles que têm um coração contrito, compungido e quebrantado, que Deus não rejeitará. Talvez você tenha sido machucado por isso, e o Senhor pode trazer cura para você. São os líderes arrogantes. Terceiro, aqueles que são machucados pelo favorecimento. São pessoas que viram líderes da igreja, pessoas que tinham cargos, direção, membros, que favoreciam determinadas pessoas, favoreciam algum tipo de pessoas. Eu já ouvi muitas críticas em relação a isso. Alguns que favorecem pessoas mais ricas, pessoas de posses, e desprezam ou negligenciam aqueles que não têm dinheiro. Tiago diz assim: meus irmãos, se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado. Se vocês mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Tiago capítulo 2, versículo 9. O favorecimento você já vê desde a mãe de Tiago e João, a mulher de Zebedeu, que chegou para Jesus e falou: Senhor Jesus, quando vieres no teu reino, faz com que os meus filhos se sentem um à tua direita e um à tua esquerda. A mulher já pediu um favorecimento a Jesus. Senhor, é o nepotismo, é cargos. E às vezes muitas pessoas feridas porque veem isso, líderes que privilegiam pessoas apenas da sua família, que desprezam outros, apenas os membros da igreja que são ricos, que têm mais posses, mais condições, são esses que são favorecidos. Então isso também, muitas pessoas são machucadas, pessoas que servem a Deus, pessoas que às vezes são maltratadas, desprezadas, negligenciadas, quando percebem 2 pesos e 2 medidas, quando percebem esse erro, que não agiram com justiça dentro da igreja. Então esse é o terceiro tipo. Quarta marca que afasta as pessoas da igreja e machucam. Pessoas machucadas pelo amor ao dinheiro. Quando elas percebem que os líderes ou a igreja de maneira geral só está interessada em dinheiro, em riqueza. Uma vez eu ouvi alguém falando de um pastor que dizia assim: ele não ama as pessoas, ele ama o dinheiro das pessoas. Olha que coisa triste. Ele está interessado em tirar dinheiro das pessoas. Quantas igrejas hoje fizeram da pregação, do culto, um comércio, e pessoas são manipuladas, são extorquidas, o evangelho é vendido num balcão de negócios. Paulo diz assim em 1 Timóteo 6,10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Olha que coisa horrível. Pessoas que abandonam o evangelho, a fé, a fidelidade a Deus para ficarem ricos. Às vezes é triste ver pastores que tinham um tipo de pregação e depois eles mudaram a pregação
para favorecer isso aqui, o dinheiro, para ficar rico, para amealharem fortunas, milhões, e num país pobre, miserável como o nosso, tanta gente pobre, às vezes é um escândalo você ver pastores milionários, pastores comprando aviões, quando pessoas não têm nem o que comer. Então, pessoas machucadas por causa disso. Quinta causa, que o Maurício Zagari aponta ali no livro dele. Quinta causa, pessoas machucadas pela traição da confiança. O que é isso? Alguém vai lá, pede uma orientação para o pastor, um aconselhamento, vai lá no gabinete pastoral, confessa uma luta, um pecado, um problema, e aí dali a pouco o pastor conta para outras pessoas, conta para a igreja, quebra a confiança da pessoa, expõe o pecado, humilha as pessoas, e as pessoas como é que se sentem? Eu confiei no pastor, eu confiei no irmão da igreja, confiei no irmão ali, contei um problema que eu estava passando, um pecado que eu cometi, aquela pessoa espalhou, gerou uma fofoca, uma maledicência, pessoas que não guardam segredo no coração, que não respeitam isso. Há histórias de pessoas que vieram da igreja católica e voltaram para a igreja católica, porque diz lá, quando eu confessava o padre não contava para ninguém. Então, esse é um problema seríssimo. Eu já vi gente quebrando a confiança, contando histórias, repartindo coisas que são privadas, pessoais, sigilosas. E o aconselhamento pastoral, ele tem o mesmo nível, até diante da lei, do confessionário católico. Um pastor que ouve algo ali, no momento de aconselhamento, de oração, se a pessoa não permitir, ele não deve contar aquilo para ninguém. Ele deve levar aquilo para Deus, carregar aquilo no coração, e aquilo ser sigiloso, sagrado, secreto. Não contar para os outros, não espalhar isso, não fazer mal. A Bíblia diz assim, Tiago também, 1,26, se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. Pessoas que não conseguem guardar, controlar, contam, espalham, semeiam discórdias, contendas, maledicência. Tem gente que às vezes espalha fofoca com a piedade, assim, eu vou contar para você orar, e às vezes é só uma maneira de espalhar uma fofoca. Quanta gente também que deixou a comunhão, deixou a igreja, porque ela confiou em alguém, confiou em um líder, e aquela pessoa usou aquilo contra ela, e aí o que acontece? Essas pessoas inevitavelmente que confiaram em alguém também já foram traídos, as pessoas usaram aquilo contra elas. Então a igreja de Jesus não deve ser lugar para isso. Mas infelizmente acontece, né? E a gente precisa ser vacinado para aprender a lidar com isso e tomar todos os cuidados. Se alguém compartilhou algo com você, se alguém falou algo com você, algo pessoal, íntimo, não espalhe, não conte para ninguém, guarde no seu coração. Se você não sabe guardar segredo, então não ouça o segredo das pessoas, então não procure saber, né? Fique na sua, você não consegue controlar a língua, cuide da sua vida, ande na presença do Senhor e ore pelos outros que estão passando por isso. Sexta causa, pessoas machucadas pelo mau exemplo. Quando elas veem líderes que falam uma coisa e fazem outras. Pessoas que ensinam e pregam uma coisa e na vida, no testemunho, elas fazem outras coisas. O Senhor Jesus combateu o pecado que Jesus mais combateu, foi a hipocrisia. Esse pecado de você falar um negócio, expor algum assunto, mas a sua vida ser completamente o contrário, e com aquilo que você faz, você acaba com o que você fala, né? Tem um ditado que diz que aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É a ação, é a vida. Então o mau exemplo também machuca, separa, destrói muitas pessoas. Olha o que Jesus disse em Mateus 23, verso 27 e 28. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos,
mas interiormente estão cheios de ossos e toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus falando dos fariseus, dos escribas, dos hipócritas, daqueles que falavam uma coisa e faziam outra, daqueles que diziam um negócio e viviam de outra maneira. Então, às vezes, quando o pastor fala de amor, mas trata as pessoas com maldade, com ódio, com preconceito, quando o pastor fala de fidelidade ao Senhor, está enganando, está manipulando, isso aí também acontece com líderes da igreja, com líderes que fazem isso, com membros da igreja, que vivem uma hipocrisia, uma falsidade. E quantos jovens se afastaram da igreja porque viram líderes fazendo isso, líderes falando uma coisa e vivendo outra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia para guardar o nosso coração em integridade, fidelidade, autenticidade, para a gente não tentar demonstrar ser aquilo que nós não somos, mas sermos os mais sinceros e autênticos possíveis, os mais vulneráveis, sem criar essa imagem de super-homens, de anjos, mas demonstrarmos os nossos erros e expor isso. Porque os líderes são humanos, são falhos, são pecadores como os outros também. E às vezes falar um negócio e viver outro é triste, é terrível, machuca o coração. Uma vez eu ouvi um pastor pregar, eu gostei tanto dele, e ele contou uma história da vida dele lá tão bonita. E depois eu estava lendo um livro, e tudo que o pastor falou estava naquele livro. Isso não tem nada de errado, mas a história que o pastor contou como se fosse dele, era a história do autor do livro. Eu fiquei tão decepcionado, tão triste com aquilo. Eu falei, mas por que ele não contou que essa experiência é do outro? Por que ele contou que foi dele? Então observe, aí você perde a sua confiança. Se um pastor rouba a história do outro, a experiência do outro e diz que foi dele, isso a partir daquele momento eu não confiei mais naquele homem, não consegui confiar, porque se ele mente assim, como é que eu vou confiar nele? Então pessoas que são machucadas, a partir desse momento você já fala assim, mas não dá, não tem nada de errado o pastor ler o livro, tudo que eu estou falando aqui agora eu tirei do livro do Maurício Zagari. Tirei dele, estou recomendando que a gente leia esse livro, dê de presente, pessoas que estão machucadas, pessoas que estão fora da igreja, a gente precisa estudar esse livro. Maravilhoso, é o que eu estou fazendo aqui agora, mas roubar como se eu tivesse feito, isso aí quebra a confiança, é um mau exemplo, é expor o erro, e mais também, eu estou expondo isso aqui, erros da igreja, de líderes da igreja, para colocar minha vida diante do Senhor. O Senhor tem misericórdia, porque provavelmente eu já machuquei pessoas, muitas pessoas já foram machucadas, sem eu perceber, eu percebendo, e às vezes já fui machucado também, mas a gente precisa do perdão, da graça do Senhor para curar, para nos restaurar, para trazer aquele bálsamo celestial. Sétima causa, pessoas machucadas pelas questões doutrinárias. O que é isso? É que, de repente, a igreja, os pregadores, eles mudam. Eles pregavam o evangelho, a palavra de Deus, de repente eles começam a mudar. Em alguns casos aqui no Brasil, muitos começaram a pregar a teologia da prosperidade, da riqueza, da pessoa ficar rica, buscar o dinheiro, Deus vai enriquecer. Alguns entram no chamado pragmatismo, que é aquela coisa do resultado. E aí, de repente, o objetivo da igreja não é mais pessoas, seres humanos, cuidar de pessoas, mas as pessoas se tornam meios para encher o templo, para arrecadar mais, para conseguir mais coisas, para conseguir um prédio maior, para conseguir isso, aquilo, outro, e aí a doutrina é mudada, é deturpada, as pessoas mudam o conteúdo do ensino, da pregação por causa disso. E aí o apóstolo Paulo em Gálatas 1,9 diz assim, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente
daqueles que já receberam, que esse seja anátema, ou seja, que esse seja amaldiçoado. Paulo está dizendo, olha, eu preguei o evangelho, se até um anjo chegar com uma coisa diferente, sai fora dele, porque é o evangelho, é a palavra da boa nova, é o evangelho da graça de Deus, não do legalismo, não do moralismo, não da barganha, não da troca, não da pressão, não dessas mudanças, que as pessoas mudam de repente a pregação, mudam o estilo da igreja apenas visando coisas, posses, riquezas, um prédio maior, conseguir isso, conseguir aquilo, e as pessoas são usadas para conseguir atingir objetivos do líder, e a pregação da palavra é manipulada, é adulterada, as pessoas mudam a pregação fiel das escrituras para ter um certo sucesso. E Deus não nos chamou para ter sucesso mundano. Deus nos chamou para sermos fiéis a Ele. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós somos chamados para manter-se fiel à palavra. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E o Senhor nos mandou pregar o evangelho da graça de Deus. Não a religião de barganha, de troca, não a teologia da prosperidade, não essas invencionistas, não heresias, mas fidelidade ao evangelho da graça de Deus. Então muita gente estava numa igreja, de repente mudou tudo, mudou a pregação, mudou o conteúdo, mudou os objetivos, por causa de interesses escusos. Essa é a 7ª causa. 8ª causa, machucados pelas pressões indevidas. Ou seja, pessoas começam a ser pressionadas. Ah, você tem que trabalhar mais na igreja. Ah, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E vai colocando uma pressão psicológica, emocional. E coloca o nome de Deus. Ó, Deus vai pesar a mão sobre você. E aí pessoas trabalham muito, se desgastam, ficam estressadas no ativismo. Pessoas que trabalham todo dia na igreja e aquela pressão. Não, você precisa trazer mais gente para a igreja. Você precisa dar mais dinheiro para a igreja. E aí vai colocando pressão, e as pessoas vão ficando esgotadas, cansadas, estressadas. A igreja vai se tornando um peso, uma obrigação por líderes que colocam. Há pessoas que saíram da igreja porque tem uma pressão, sabe alguma pressão que acontece muito? Pessoas que são solteiras, são pressionadas a casar. Eu já vi muito isso em igreja. Já vi pessoas que são solteiras e todo mundo, não, você precisa casar. Chega para a mulher, você precisa casar, você vai ficar para titia. Chega para você precisa casar, você vai estar solteirão e tudo. Eu lembro de um pastor que era solteiro, ele disse que o que a igreja pressionava ele, trazia pretendentes, ele precisava casar. Agora você vai ver, Jesus foi solteiro, Paulo não era casado, e você vai ver pessoas que foram usadas por Deus, mas às vezes uma pressão. E tem gente que casa por causa de pressão. Eu já vi gente ser alvo de profetada, porque líderes queriam casar um com o outro, que estava lá, eles chamavam encalhados, aí ficava dando profecia, as pessoas vão lá e casam, não se amam, não se conhecem, e o casamento acaba. O que gera? Frustração, decepção, depressão em muitos casos, por causa dessas pressões. Agora veja o que Jesus falou dos fariseus, né? Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis, e não movem um dedo sequer para aliviar os seus fardos. Mateus 23, verso 4. São pessoas que põem pressões na pessoa, aquela pressão, aquela manipulação. Deus vai punir, Deus vai pesar a mão, cuidado. Se você... E aí coloca aquele medo, e as pessoas vão servindo a Deus por medo, vai gerando uma neurose, vai gerando um peso insuportável. Igrejas que às vezes separam famílias, separam obreiros, porque tem que estar sempre envolvido na obra e não tem tempo para a sua família, não tem tempo para cuidar do seu casamento. Ora, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, a sua família, seu marido, sua esposa, seus filhos, e depois a igreja. Sempre assim o critério, é sempre assim que a gente tem que cuidar da família, cuidar da casa. Então cuidado com essas pressões, manipulações, esse peso que vão colocando sobre nós. Jesus falou, não caiam nessa cilada, nesse fermento dos fariseus. 9ª causa que o Maurício Zagari aponta: se alguém tem recursos, 9ª causa, machucados pela indiferença. Indiferença, o que é isso? Relatos de pessoas que se dedicaram ao Senhor na igreja, que trabalharam na igreja, e aí quando elas mais precisaram,
quando teve uma enfermidade na família, um desemprego, pessoas que ficaram necessitadas de bens materiais, necessitadas de uma visita, de uma ligação, de um apoio. As pessoas são esquecidas, são tratadas com indiferença, falta de amor, falta de consideração, falta de interesse. Quantas vezes eu já posso ter cometido esse pecado? Quantas vezes a congregação comete esse pecado? Quando alguém está doente e se afasta da igreja, em vez da gente ir atrás, a gente visitar, ligar, às vezes a pessoa fala que ele não está vindo mais para a igreja, desviou, perdeu a fé, a pessoa é acusada, às vezes a pessoa está passando por um problema, uma luta, um fardo. Quantas pessoas assim? Aqui no livro tem a história da irmã, que a mãe ficou doente, ela ficou cuidando, depois ela perdeu o emprego, a mãe morreu, deu um monte de tragédia, ela foi lá pedir ajuda para o pastor falou para ela, agora você tem que ir lavar a roupa dos outros para ganhar dinheiro. Não demonstrou o mínimo de empatia, de compaixão, de amor. Eu já vi tantos relatos assim, de pessoas que às vezes estão lutando com algum pecado, e chegam lá e são criticados, são expostos, são julgados, são condenados. Às vezes alguém próximo vira a cara. Uma pessoa que estava aqui no hospital disse que a pastora disse que o Espírito Santo falou que não era para ir visitar ela. A pessoa está sofrendo, ainda usa o nome do Espírito Santo para não demonstrar empatia, compaixão, solidariedade. Nesses momentos que a pessoa mais precisa, é tratada assim com indiferença. Esse é um dos erros horríveis que às vezes a igreja comete. E aí o apóstolo João diz assim, 1 João 3, 17 e 18, se alguém tem recursos suficientes para viver bem e vê um irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amemos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Nessa hora que a pessoa está mais carente, mais precisada, mais necessitada, que o Senhor tem que nos ajudar a demonstrar amor, não de palavras, mas através de ações e atitudes. Se alguém tem recursos e vê alguém em necessidade e não mostrar compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Que Deus nos ajude, que Deus nos livre a viver o amor em ações, em atitudes práticas. Que Deus nos ajude a não sermos indiferentes com a dor de ninguém, com o sofrimento de ninguém, mas sejamos atentos e cuidadores das pessoas, vivendo o cuidado que a fé nos ensina. E 10ª causa são aquelas pessoas machucadas pela rejeição. Rejeição. São pessoas que cometeram um pecado, às vezes um pecado que se tornou público, a igreja afastou, disciplinou, mas a igreja não acolheu de volta. A pessoa se arrependeu, deixou o pecado, e essa pessoa volta para a igreja e todo mundo vira a cara, todo mundo despreza, rejeita a pessoa, abandona, deixa ele de lado. Quantas vezes a rejeição feriu pessoas assim? Se a igreja, como a gente diz, é um hospital, é para acolher os feridos, os doentes, mas infelizmente alguém já disse que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Não pode ser assim. A igreja é o lugar do acolhimento, dos braços estendidos para receber, para acolher, para perdoar, não para rejeitar. Ele diz que pessoas que são muito rejeitadas em igreja são pessoas que passaram por um divórcio, pessoas foram divorciadas, aí agora na igreja ninguém mais fala com elas. Tem casos de pastor que mandou os casais abandonarem a comunhão com a determinada irmã, porque agora ela era divorciada e seria uma má influência para as mulheres. Então as pessoas, depois que passarem pelo trauma do divórcio, que precisa de acolhimento, de afeto, pessoas são machucadas, tripudiadas, excluídas, rejeitadas, e isso gera uma ferida, gera uma dor, gera traumas profundos nas pessoas. Há também rejeição por pessoas que não se encaixam muito no padrão normal, pessoas que usam coisas, homens
que usam brincos, alargadores, tatuagens, que chegam em determinadas igrejas e ninguém cumprimenta, ninguém acolhe, ninguém recebe bem aquela pessoa por causa da aparência física. Pessoas, homens que têm traços afeminados, mulheres que são mais masculinas, às vezes são julgadas, são deixadas de lado, são ostracizadas no ambiente eclesiástico por causa disso. Por causa da aparência física, não são acolhidas, não são amadas, não são bem recebidas, são rejeitadas. Que Deus nos livre disso, irmãos, que Deus nos livre de rejeitarmos as pessoas, de tratarmos mal, de demonstrar favorecimento, de desprezar aquele que caiu, que machucou, que foi ferido. Que Deus nos ajude a parar de ferir uns aos outros. Diz assim em Gálatas capítulo 6, versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Ou seja, a gente tem que ajudar aquele que caiu, a gente tem que cuidar de nós, cuidar dos outros, cuidar do corpo de Cristo, cuidado mútuo, cuidar uns dos outros e assim nós vamos viver o amor de Cristo na nossa vida. Essas são as 10 causas de pessoas machucadas. Eu já encontrei pessoa hoje que não frequenta mais igreja, pessoa que sofreu um trauma. Eu encontro pessoas, até pastores, que abandonaram o ministério porque foram machucados pela igreja, sofreram muito na igreja e vice-versa. Pessoas também que foram machucadas por pastores, presbíteros, irmãos que foram machucados por outros irmãos, uns que foram rejeitados, que foram vítimas de fofoca, de calúnia e por aí vai. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que viver com um coração azedo, fechado, amargurado, um coração peludo, como alguns dizem? O que a gente tem que fazer com isso? Como pastor, eu já ajudei muita igreja, muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas. Dediquei do meu tempo e tudo, fiz aquilo e as pessoas depois saíram da igreja, não congregaram mais, foram para outro lugar, e aí você vai ficar magoado com essa pessoa, você vai ficar triste, você vai ficar ressentido. Se a pessoa sentiu-se melhor em outra comunidade, ou pessoas que você ajuda e nem agradeceu, pessoas que não demonstraram gratidão, você vai ficar triste por quê? Eu estou fazendo por eles? Não, nós somos servos de Cristo. É Cristo que é o dono da igreja, é Cristo que ama a igreja, é Cristo que deu a sua vida pela igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo vivo de Cristo. E o maior privilégio da minha vida é servir a igreja de Jesus Cristo. Eu fui chamado para ser servo, não para ser dono. Eu não gosto de chamar as pessoas de minhas ovelhas. Eu não gosto de falar assim, o fulano é minha ovelha, porque a ovelha é de Cristo. Jesus é o bom pastor, Jesus é que pastoreia, Jesus que deu a vida pela igreja. Nós somos auxiliares e todos nós estamos envolvidos no cuidado mútuo. Um cuida do outro, porque eu sou pecador como os outros. Os irmãos cuidam de mim, os irmãos me ajudam, me abençoam, me apoiam, me estimulam, me corrigem, me criticam para o meu bem, e eu como pastor eu sirvo, porque Jesus, o próprio Filho do Homem, não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então qual é a solução? A solução está no Evangelho inteiro, especialmente no capítulo Mateus 18, verso 21 a 35, que Pedro fala, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Quantas? Até 7 vezes? Jesus falou, num dia até 70 vezes 7. Literalmente daria 490 vezes. Seu irmão pecar contra ti, perdoa.
Às vezes a gente, mas o fulano me tratou mal. Você precisa perdoar. Não perdoar, como diz o pastor Hernandes, é você tomar um veneno esperando que a pessoa morra, mas o veneno vai fazer mal a você. Não perdoar vai te colocar numa cadeia de emoções tóxicas. Você se sentir mal, você se sentir ressentido, a mágoa, acabar com você. Qual é o caminho? O caminho é perdoar. Jesus contou a parábola depois, Mateus 18, do credor. O homem devia milhões e milhões e o seu credor perdoou. Saindo dali, ele foi, e o outro devia centavos para ele e não tinha como pagar, ele começou a espancar o homem. E aí o dono lá chegou, você faz isso com ele, sendo que eu te perdoei. Deus nos perdoa todo dia. Deus perdoa os nossos pecados todo dia. Nós pecamos contra Deus, nós erramos contra Deus. Todo dia o Senhor nos perdoa 70 vezes 7. E agora você tem que perdoar, não tem outro caminho. Você fala assim, mas o fulano não merece, não importa. A gente perdoa porque Jesus nos ensinou a perdoar. Esse é o modus operandi, é o modo de viver do cristão. Você perdoa todo dia as pessoas. Todo dia você perdoa. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não perdoar é você beber um veneno que vai te destruir, que vai te azedar, que vai enfeiar você, que vai amargurar sua alma, que vai criar raízes de amargura, que vai prejudicar os seus relacionamentos, que vai fechar o seu coração, que vai tornar você uma pessoa feia, uma pessoa destruída emocionalmente e espiritualmente. Não tem outro caminho. A igreja foi chamada para viver o perdão. É o perdão que cura, é o perdão total, conforme diz o livro aqui do Maurício, é o perdão total. Se você foi machucado, você tem que perdoar. Se você foi ferido, você tem que perdoar. Se alguém feriu você, você precisa perdoar essa pessoa, liberar perdão em nome de Jesus. Isso vai trazer cura, isso vai liberar a sua vida, você vai prosseguir, você vai avançar, você vai crescer quando você liberar o perdão em nome de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se você machucou alguém, peça perdão. Quantas vezes eu já tive que pedir perdão? Você tem que pedir perdão para irmãos da igreja que às vezes você tratou mal, que você falou uma coisa imprópria, ou você falou uma coisa e ele entendeu outra. Quantas vezes você tem que pedir perdão para sua esposa, para os seus filhos e vice-versa, porque nós somos pecadores e o nosso coração tem que perdoar. Tem que perdoar, tem que ter um coração aberto para perdoar todo dia, toda hora. É óbvio que aí você tem que tomar cuidado. Se você vive com uma pessoa tóxica que faz mal para você, você não necessariamente tem que viver de novo próximo, junto. Não. Tem pessoas que não dá para conviverem, pessoas que estão fazendo mal, ou líderes eclesiásticos que fazem mal, alguns que são falsos profetas, falsos mestres. Sai fora, mas perdoa. Tira o desejo de vingança, entrega para Deus. Paulo diz, entrega para Deus, a Deus pertence a vingança. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não adianta você ficar irado, porque isso não vai produzir a justiça de Deus. Entrega na mão do Senhor, Deus vai cuidar, Deus vai tratar quanto a você. Cuida do seu coração, cuida da sua alma, deixa o bálsamo do perdão curar, limpar, lavar você, renovar você, para você continuar servindo a Deus com alegria, com amor, com coração puro, sincero, grato, alegre. Deixa o perdão curar você em nome de Jesus. Se você foi ferido na igreja, se alguém feriu você, perdoe. Perdoe hoje aqui, enquanto nós estivermos orando, libera perdão para essa pessoa, entregue ela para Deus. Não fica aí alimentando sentimentos de vingança. Não. Fala, Senhor, eu perdoo em nome do Senhor Jesus Cristo. O perdão traz cura. Nós precisamos aprender a viver numa comunidade de perdão. Se eu machuquei, me perdoe em nome de Jesus. Pessoas que já me machucaram estão perdoadas em nome de Jesus. Nós somos curados pela graça de Deus. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus nessa hora, vamos orar uns pelos outros. Se você está aí com alguém na sua família, na sua casa, convide essa pessoa para ficar perto de você, para orarmos juntos uns com os outros nesse instante.
Vamos orar uns com os outros. Aqui está a minha mulher, que tem que me perdoar direto, constantemente. E para o casamento, para o relacionamento melhorar, a gente precisa pedir e dar perdão diariamente. Então oremos ao Senhor. Se você foi ferido por alguém, talvez você que é da Maranata, tantas pessoas que são da nossa igreja que vieram feridas de outra igreja, você precisa perdoar. Você precisa perdoar em nome de Jesus, você precisa liberar perdão. Não significa que você vai se submeter de novo a esse tipo de coisa, não. Mas é o seu coração, é a sua alma. Vamos orar agora. Senhor Jesus, o Senhor que naquela cruz levou os nossos pecados. O Senhor que rasgou o escrito de dívida que era contra nós. O Senhor que foi traspassado por nossas iniquidades, moído, ferido. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Jesus bendito, os nossos pecados te levaram à cruz. Os nossos pecados fizeram o Senhor enfermar, sofrer. O Senhor ser traspassado. Os nossos pecados fizeram o Senhor experimentar o inferno da condenação. E foi naquela cruz que o Senhor conseguiu o nosso perdão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Agora, meu Pai, recebemos o teu perdão, recebemos a reconciliação, recebemos a graça, recebemos a cura, recebemos graça abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Recebemos o Evangelho que nos perdoa e o Evangelho que nos ensina a perdoar. Agora, Senhor, nós oramos, ó Deus, por todos aqueles que estão conosco aqui nesse momento, que foram feridos, machucados, pessoas que foram traídas, abandonadas, maltratadas, traumatizadas. Senhor, só a tua graça, só o teu perdão pode trazer cura. E só o poder de Jesus nos capacita a perdoar, a liberar perdão, a soltar as pessoas que nos fizeram mal, a orar por elas, a abençoá-las em nome de Jesus, a tomar posse do bálsamo celestial que lava, que limpa, que cicatriza as feridas, que cura a alma, que renova o espírito. Agora, meu Deus, que o Espírito Santo traga o perdão abundante, quebre as cadeias da mágoa, desfaça, Senhor, as algemas, Senhor, do ressentimento, traga cura emocional, cura existencial, cura espiritual, em nome de Jesus, para o nosso coração voltar a amar, a acreditar, a sermos sinceros uns com os outros, para que o nosso coração se abra para a graça de Deus. Senhor, que haja perdão abundante, que haja perdão na família, no casamento, nos relacionamentos familiares, que haja perdão, ó Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a perdoar e nos ajude a pedir perdão. Ajuda a igreja, Senhor, a viver como irmãos. Nos ajude a vivermos com mais amor. Amor não apenas de palavras, mas de ações, de atitudes. Senhor, perdoa os meus pecados como pastor, as minhas negligências, as indiferenças, a falta de amor. Perdão, Senhor, nos perdoe, nos capacita, que esse tempo de exílio nós possamos repensar nossa vida, para quando nós voltarmos, ou mesmo a distantes, ó Deus, nós possamos demonstrar amor através, Senhor, de palavras, de gestos, de um telefonema, mas ao voltarmos à congregação, nós possamos viver como uma igreja madura, uma igreja acolhedora, generosa, perdoadora, uma igreja que seja uma comunidade terapêutica, de cura e não de doença. Me ajude, ajude a todos nós, ajude o meu casamento, ajude o meu ministério, a minha família, a sermos os instrumentos de cura do Senhor e não de doença. Que nessa manhã o Senhor possa trazer cura, perdão e restauração. É o que eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus
pela vida de todos vocês que estão aí comigo, conosco. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Que nesse domingo o Senhor te ajude a perdoar, a viver em comunhão. Quem sabe o Espírito Santo vai guiar você a telefonar para alguém e liberar perdão para as pessoas que fizeram mal para você, ou talvez só através da oração. Quem sabe o Espírito Santo vai mover você a ligar para alguém, para abençoar, para pedir perdão, para trazer uma reconciliação, para mandar uma mensagem de bênção, de paz, de encorajamento. Quem sabe o Espírito Santo vai convidar você nessa manhã a demonstrar a reconciliação, a restauração que nós tanto precisamos. Quem sabe o seu coração hoje, o Espírito Santo mostrou para você raiz de amargura, mostrou para você feridas que você ainda tem no coração e que você precisa deixar o bálsamo do Espírito Santo curar você. Quem sabe o Espírito Santo vai falar tantas coisas com você nesse estudo hoje aí, como falou ao meu, como me ministrou ao meu coração tão fortemente, que o Espírito Santo vai nos chamar para vivermos o evangelho mais autêntico, mais puro, mais prático, mais real, mais amoroso, mais acolhedor, menos farisaico, menos julgador, menos... Não, que o Senhor nos faça gente que traga cura. Amém? Saudade de todos vocês, meus irmãos, saudade do culto, da congregação. Nós estamos orando aí para que, se Deus quiser, no mês de maio, estou esperando, com a graça de Deus, que no mês de maio a gente vai voltar a nos congregar, nos encontrarmos novamente, celebrarmos a Deus juntos. Enquanto isso, que Deus continue usando nossa vida. Se você está precisando de algo, se você precisa de uma oração, se você sabe de alguém que está sofrendo, que está precisando de uma oração, pessoas têm mandado para mim, eu tenho ligado, tenho orado por telefone mesmo, pessoas que têm precisado, aí nós temos ajudado de alguma forma, de alguma maneira. E o outro meio também muito importante é orar uns aos outros, orar por aqueles que precisam. Amém? Que Deus abençoe você, orar pelos irmãos que estão enfermos, doentes, aqueles que estão com Covid, pessoas que estão precisando, aquela menininha que está lá, que teve um acidente essa semana, a Marina, nós temos orado por ela, que o Senhor cuide e cure ela, que ela saia daquela UTI, daquele hospital, curada em nome de Jesus. Outros irmãos nossos que estão enfermos também, que o Senhor manifeste a cura e o poder na vida deles, e aqueles que estão passando por necessidades, que o Senhor traga a provisão e que o Senhor use as nossas vidas para prover também aqueles que precisam, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer a oração final e impetrar a bênção do Senhor. Obrigado, Senhor, pela família, obrigado pela comunhão, obrigado pela Cláudia, pela minha esposa, obrigado pelo nosso casamento, por nossa família, obrigado pela vida de cada família dos irmãos aqui nessa hora. Que a graça do Senhor seja abundante na vida de cada um. Que o poder do Senhor seja derramado sobre aqueles que mais precisam nesse dia, aqueles que estão enfermos, que estão acamados, que estão, ó Deus, no hospital, aquela criancinha lá, meu Pai, que o Senhor continue a recuperar e curar a Marina, em nome de Jesus. Outros irmãos nossos que estão infectados, enfermos, que estão enfrentando tratamento, que a mão do Senhor esteja sobre eles, sobre elas, trazendo restauração física e cura física em nome de Jesus. Irmãos que estão passando por necessidades materiais, que o Senhor mova o nosso coração para continuar ajudando generosamente a doar os nossos bens, os nossos recursos, que a igreja continue sendo uma igreja generosa para alimentar os famintos, para socorrer aqueles que precisam. Que o Senhor mova o nosso coração em direção àqueles que precisam. Usa-nos, ó Deus, nesse ministério, nessa obra, em nome do Senhor. E oramos uns pelos outros e abençoamos uns aos outros agora, mesmo distantes. Nós profetizamos a bênção do Senhor, a graça do Senhor, a cura do Senhor, o perdão do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor. Guarde a sua casa, guarde a sua família, guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos, em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo:
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, a comunhão, a presença e o poder do Santo Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Quer falar alguma coisa? Deus abençoe vocês, estamos com muitas saudades de todos. Amém, amém. Grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. A Cláudia vai desligar lá. Um abração, bom domingo. Às 19 horas, nós temos o outro culto. Venha participar com a gente, venha celebrar no culto hoje, às 19 horas. Deus abençoe. Um abraço a todos.